Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês aí de maneira bem didática, né, qual a importância e o porquê que a gente tem que aprender o ciclo de quintas ou o ciclo de quartas e entender exatamente também essa relação entre se é quintas, se é quartas e se isso é relevante também ou não, mas você vai entender aí definitivamente o que são ciclo de quintas. Vamos pro vídeo. Ciclo de quartas ou ciclo de quintas, né? Por que a gente aprende? Primeiro, que a gente vai conseguir decorar, vai facilitar aí pra gente decorar todas as escalas maiores, tá? Se a gente decora a escala maior, então a gente consegue decorar bem os campos harmônicos, ou seja, as notas que compõem os campos harmônicos. Então, decorando as escalas maiores no caso aqui, e também, claro, as menores, que elas são relativas, a gente consegue aí decorar os campos harmônicos. Isso facilita a hora que a gente vai pensando dentro de uma tonalidade. Então, decorar, essa é, digamos assim, para decorar é a maneira mais fácil, tá? Através do que? Do ciclo de quintas. Então, eu tenho aqui escala maior. Eu tenho todas as escalas aqui das notas naturais, né? De Dó até Si. Então, eu tenho a escala de Dó, tenho a escala de Ré, a escala de Mi. Então, ou seja, todas essas escalas têm a estrutura, né, de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Qualquer uma delas aqui. Todas elas estão relacionadas com intervalo de segundas, igual a gente viu nos módulos aí do nosso curso. Então, agora, qual que é a diferença entre elas? Se todas têm a mesma estrutura, a gente observa que existe uma diferença, que é o quê? A quantidade de acidente, tá? Eu estou falando acidente porque a gente não está falando só de sustenido, apesar que a maioria aqui é sustenido, tirando o Si bemol da escala de Fá. Então, a escala de Dó tem 0 sustenido, digamos, é o marco 0 no nosso ciclo de quintas. A escala de Ré tem 2 sustenido. A escala de Mi tem 4. A escala de Fá não tem sustenido, tem bemol. Por isso coloquei um negativo aqui, só fica mais fácil diferenciar, porque ela tem um bemol, diferente do Sol, que tem um sustenido. A escala de Lá tem 3 e a escala de Si tem 5. Observe que não existe uma repetição de quantidade de acidente. Todas elas são diferentes. Mas vamos lá. Vamos, né, apagar aqui e vamos organizar. Colocar na ordem, tá? Então, quando eu coloco elas na ordem, o que eu vou ter? Fá é a escala, digamos, negativa, né? Antes do marco 0. Aqui nos próximos gráficos vai ficar mais fácil de entender. Mas só para a gente entender a relação de quintas. A escala que tem 0 é Dó. Do Dó para a escala que tem 1, eu tenho um Sol. Se eu pensar ascendente de Dó para Sol, eu tenho uma quinta. Da escala que tem 1 para 2, é do Sol para o Ré. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Quinta justa, tá? Lembrando que a gente está falando de quinta justa. Ascendente, por enquanto. Do Ré para o Lá, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Quinta justa também. Do Lá para o Si, do Lá para o Mi, eu tenho também uma quinta justa. E do Mi para o Si, eu também tenho uma quinta justa. Então, se a gente olhar agora aqui a quantidade, né, de sustenido, eles estão ascendendo aqui à medida que eu vou subindo de quinta. Mas para a gente entender melhor o tal ciclo de quintas, vamos a um outro gráfico, tá? Onde a gente consiga observar mais claro ainda. Então vamos lá. Dó é a escala 0. A gente pode observar aqui que é a escala de Dó. Se a gente pensar em campo harmônico, a gente pode olhar e falar assim, ó, todas essas notas que estão compostas da escala de Dó, elas não possuem, né, sustenido. Então, quem é a quinta de Dó? Né? É a nota Sol. Né? Então, Dó tem 0, Sol é a quinta, então Sol vai ter o quê? Um sustenido. E essa nota, na escala, a gente olhar ali, é o Fá sustenido. Quem que é a quinta de Sol? É a nota Ré. Então, a escala de Ré vai ter, no caso, 2 sustenidos, que é Fá e Dó. Já observa que a gente tem um outro padrão aqui, tá? Na quantidade, porque só decorar quantos tem não vai fazer você decorar a escala, né? Você tem que saber quais são. Também tem uma relação de quintas, tá? Quinta justa de Ré é o Lá.
O Lá tem 3 sustenidos, Fá, Dó e Sol, ou seja, as duas anteriores acrescida de mais uma. Algumas pessoas falam, aqui acrescenta, ela está localizada um semitom da nota, da fundamental da escala, né, da tônica aqui. Mas, como vai decorar também, é de cada um. A quinta justa de Lá é Mi. A escala de Mi tem 4 sustenido. Então eu estou pensando todos os intervalos em modo ascendente, tá? Os 4 sustenidos, ou seja, os 4, né, vai repetindo os anteriores, acrescenta mais um. Quinta justa de Mi é a nota Si, que tem 5 sustenidos, certo? Então, Si tem 5, Fá, Dó, Sol, Ré e Lá. E a última aqui, que a gente vai ver agora, que é a quinta justa de Si, que é a nota Fá sustenido. Então, lembra que não é quinta, é quinta justa, tá? Por isso que é um Fá sustenido. Então, de Dó até o Si aqui, todas as quintas justas, elas são notas naturais. Então, o Fá sustenido aqui, que vai ter um ascendente, um sustenido, que tem o quê? 6 sustenido. Então, o Mi também é sustenido. Então, na escala de Fá sustenido, a gente olhar aqui em cima, por que o Mi é sustenido? Por que eu não coloquei um Fá? Porque a escala maior, como a gente viu no módulo anterior, lá no primeiro módulo do curso, as escalas maiores são formadas por segundas. Então, eu não posso colocar um Fá e um Fá sustenido. Não é segunda, intervalo de segunda, ele necessita, né, aí do nome da nota para que seja uma segunda. Então, Mi sustenido é segunda de Fá sustenido. Fá não é segunda de Fá sustenido. Outra relação que a gente tem aqui é do Fá sustenido para o Dó sustenido, a gente tem aqui uma quinta justa, tá? Aqui, ou seja, do Fá para o Dó, quinta. Do Dó para o Sol, quinta. Do Dó para o Ré, quinta. Do Ré para o Lá, quinta. Do Lá para o Mi, quinta também, tá? Então, a gente tem um padrão de quintas na quantidade, isso aqui é a quantidade. E quais são essas notas? Aqui. Então, se eu sei que a escala de Si tem 5 sustenidos, e eu sei que os 5 sustenidos dessa escala são essas notas, é só eu colocar de Si a Si e acrescer ali, acrescentar as notas ali sustenidas, que eu também vou saber aqui de cor a partir do Fá sustenido. Próximo padrão, né, que a gente vai ver aqui é a quinta justa descendente, que a gente estava girando aqui nesse ciclo para cá. Agora a gente vai girar para o outro lado, ou seja, Dó é a quinta justa de quem? É a quinta justa do Fá. O Fá tem um Si bemol, tá? E já eu explico por que a gente usa os bemol e não usa o sustenido, tá? Por que eu não continuo sustenido aqui, né? E uso só o sustenido, vocês já vão entender. Quando eu fechar esse ciclo, vocês vão entender. O Fá tem um bemol, que é o Si bemol, tá? Então a gente coloca ali um bemol. O Fá é a quinta justa de quem? Tá? Quando eu penso assim, eu estou pensando em modo descendente. Eu posso pensar quarta justa ascendente. Qual que é a quarta justa do Fá? Si bemol, que é também. Ou seja, se fosse um intervalo de quinta, né? Como é que eu vou explicar isso? Vamos pensar aqui. Vamos pensar que eu tenho aqui um pentagrama, tá? Um clave de Sol aqui. Do Fá, ascendente por Si bemol, eu tenho uma quarta. Só que se eu pensar do Fá ascendente para o Si bemol aqui, eu tenho uma quinta. Então, se é descendente, ou seja, eu estou voltando. Se é ascendente, eu tenho o Si bemol para o Fá. Então, se eu tenho Si bemol aqui, vou para um Fá, eu tenho aqui uma quinta justa ascendente. Mas, se eu pensar descendente do Fá para o Si bemol, então por isso que a relação de quinta ou quarta, ela está ligada diretamente, se eu estou pensando ascendente ou descendente. Tá? Então, vamos lá, tem 2, Si e Mi bemol. Quinta justa de Si bemol, ou seja, descendendo, ou Si bemol é a quinta justa de quem? Né? Si bemol é a quinta justa do Mi bemol. O Mi bemol, ascendendo para o Si bemol, vai ser uma quinta justa, que tem 3 bemóis. Mi bemol, a gente pode ver a escala aqui do lado, as notas que estão com bemol ali, né? Mi bemol é a quinta justa de quem? Do Lá bemol, que tem 4 quantidades aqui de bemóis, tá? Lá bemol é a quinta justa de quem? Do Ré bemol. Ré bemol tem 5 bemóis. E o Ré bemol é a quinta justa de quem? Do Sol bemol. Sol bemol é enarmônico de Fá sustenido, ele vai ter 6 bemóis. O Fá tem 6 sustenidos,
o Sol tem 6 bemóis. Então, usar o Sol bemol ou Lá sustenido vai de cada um. Se achar melhor sustenido, usa o Fá sustenido. Se achar melhor bemol, é a mesma coisa. Por que eu não uso, né, no caso aqui do Ré, que tem 5, né, eu vou pegar uma outra até mais simples para vocês entenderem, que é, por exemplo, Si bemol. Si bemol tem 2 sustenidos, certo? Então, eu vou escrever aqui a escala de Si bemol. Si bemol. Aí qual que é a maneira mais fácil? Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? O Si bemol tem 2 bemóis, certo? Si e Mi. Então eu ponho bemol no Si, aqui, e no Mi. Pronto. Já está resolvido. Escala de Si bemol. Se eu olhar, um tom, um semitom, Mi bemol, um tom, semitom. Por que eu uso Lá sustenido? Porque o Lá sustenido ele vai ter uma quantidade muito maior de sustenido. Um tom de Lá sustenido, Sol sustenido. Um tom de Sol sustenido. Perdão. Um tom de Lá sustenido, Si sustenido. Lembrando que a escala maior, elas são intervalos de segundas. Eu não posso pôr Dó. Lá e Dó é terça. Lá, Si, Dó. Um tom de Si sustenido. Dó dobrado sustenido. Um tom de Dó dobrado sustenido. Ré dobrado sustenido. Espera aí um pouquinho. Tá. Perdão, aqui é um tom, aqui é um semitom. Um semitom de Dó dobrado sustenido. Ré sustenido. Um tom de Ré sustenido. Mi sustenido. Um tom de Mi sustenido. Fá dobrado sustenido. Um tom de Fá dobrado sustenido. Sol dobrado sustenido. Um semitom Lá sustenido. Tá? Coloquei em cima aqui para ficar mais curtinho. Então, a escala de Lá sustenido tem 1, 2, 3, 4, dobrado. Tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sustenidos. Então, vamos começar. Uma música com 10 sustenidos. É uma coisa muito estranha. Fica muito complicado. Então, se a gente substitui pelo bemol, fica muito mais fácil. A gente tem 2 notas com bemóis. Pronto. 2 notas, resolvido. Então, utilizar o bemol não é um capricho. Né? Utilizar os bemóis é facilidade, tá? Claro que a gente, às vezes, dependendo do instrumento que toca, costuma bastante sustenido. E às vezes se depara com uma quantidade de bemol aí. Acho um pouco estranho, mas não teria como de outra forma. Seria muito mais estranho se tudo fosse sustenido, tá? Então vamos seguir aqui, né? Aqui a relação. Se eu pensar, né? Digamos que se eu giro, né? Ponto girando em quintas justas, eu vou ter esse padrão, tá? Se eu conto girando desse padrão, eu teria uma quarta justa. Então é mais uma questão aí de ascendente e descendente das quintas e quartas. Entender bem a relação de intervalos quintas e quartas ascendentes, isso aqui vai ficar muito mais claro. Decorando esses padrões, vai ficar mais fácil entender campo harmônico, entender escala. Então você vai conseguir, de maneira mais objetiva, né, raciocinar os campos harmônicos, as músicas, de uma maneira muito mais rápida. Então vamos só um exemplo aqui. Quando a gente tem uma música na partitura, então a gente vem aqui, está bem pequenininho, mas um bemol, certo? Então essa música, a possibilidade dela estar em Fá maior é grande, tá? Entretanto, a gente tem os tons menores, que poderia ser Ré menor, tá? Que no curso a gente não viu ainda, mas a gente vai ver logo, logo. Um outro exemplo, aqui está em Sol maior, então tem um sustenido, tá vendo? Então no começo da música aparece o acidente e todas as notas, sem precisar colocar, ou seja, o Fá sustenido, ele é sustenido. Caso ele não venha a ser, né, aí o compositor vai lá e coloca um B quadro e anula o efeito sustenido que está na armadura de clave que a gente está vendo aqui. Então isso, né, vai facilitar no entendimento das armaduras de clave que tem na música. No próprio título, né, já tem escrito, né, Sol maior, então a música está em Sol maior. Bem, é isso aí. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários, que a gente vai, à medida do possível, responder a todos. Obrigado e até a próxima.